E a gente começa na postura de meditação. E esse é o momento da escuta. Escute o seu corpo. Será que o corpo já está pronto para ficar sentado, quieto? Para algumas pessoas pode ser que sim, para outras pessoas certamente não. Será que o corpo está solto, relaxado? Ou existem áreas de tensões? E esse é o começo da percepção para ir se autoconduzindo. Quais são as regiões do meu corpo que chamam mais atenção? Onde vou atuar então, né? Então a gente vai atuando nessas regiões mais tensas. Tem gente que sente que precisa acomodar melhor essas articulações de coxas com quadril. Tem gente que vai sentir que a região lombar precisa ser acomodada, outros vão sentir a região do pescoço, ombros, enfim. E é por isso, né, como cada um é um, que as práticas pessoais são tão importantes. E a gente vai procurar começar com uma mobilização geral do corpo, dando mobilidade ao corpo, entrando em contato através inicialmente do movimento. Movimentos como se fossem feitos, né, com a intenção de espreguiçar. Então começa levando os braços lá para cima, enquanto inspira, cresce, volta enquanto expira. E assim você vai entrando em contato também com a sua respiração. Começa a colocar uma pequena pausa no fim da inspiração, uma pequena pausa no fim da expiração. E faça isso realmente como quem se espreguiça, principalmente quando está na pausa, com os pulmões cheios, com os braços lá para cima. Estenda, cresça ao máximo. Pare com os movimentos depois de uma saída do ar. Apoie os pés no chão, os joelhos bem separados, os pés separados. Comece a trazer o joelho, né, para dentro, depois o outro. Você vai fazendo esses movimentos como quem quer dar mais mobilidade às articulações de coxas com o quadril. Quando traz o joelho para dentro, você solta o ar. Quando volta os joelhos para cima, você deixa o ar entrar. Muito bem. Passamos para a postura do gato. 4 apoios. Mãos bem apoiadas embaixo dos ombros. Joelhos bem apoiados na mesma linha do quadril. Junto com os movimentos respiratórios. Quando inspira,
Olha lá para cima, afunda as costas. Quando solta o ar, olha em direção ao próprio umbigo, leva as costas lá para cima. Quando inspira, né, leva o quadril também lá para cima, lá para trás. Quando solta o ar, contrai o abdômen, traz o quadril para dentro. E faça isso no ritmo da sua respiração, percebendo toda a mobilidade da coluna. E comece a colocar pausas, pequenas pausas respiratórias, quando chega nesses pontos máximos. E nesses momentos de pequena pausa, você encontra a sua máxima amplitude, encontra o seu máximo espreguiçar. Pare no meio. Combinando com uma postura que também é de equilíbrio, mas também é de extensão. Vai levando a perna esquerda lá para trás, o braço direito lá para frente. Você olha para frente e se preocupa mais em estender do que em elevar. Perceba a tração não só nos braços ou nas pernas, mas principalmente ao longo do tronco, de forma cruzada. Espreguice, cresça. E volte. E faça por outro lado. Como você sente ao longo da coluna essa extensão cruzada? Volte. Apoie os cotovelos no chão, a testa ou o topo da cabeça também no chão. E relaxa assim um instante, mantendo o quadril mais elevado que a cabeça, fazendo com que isso então tenha efeitos de uma postura invertida. Mantendo o quadril nessa mesma posição, vá estendendo os braços lá para frente. As mãos se apoiam no chão, os cotovelos saem do chão. E você faz como quem quer aproximar o peito ou o queixo lá do chão, afundando bem as costas, o quadril lá para cima. Faça respirações mais profundas. Sinta a abertura das costelas. Afunde bem a parte alta das costas e sinta que o abdômen se recolhe. Quando você faz respirações profundas e torácicas. E depois de uma saída do ar, você prende, faz uma pausa com o ar fora dos pulmões por alguns poucos segundos e observa o abdômen sendo sugado lá para dentro.
Quando inspirar, volta para o gato. E vá sentando sobre os pés e agora deixando a testa em direção ao chão. Se acomode na postura da criança. Volte para o gato e venha trazendo o pé esquerdo à frente entre as mãos. O peito do pé direito está no chão e procure afundar bem o quadril lá para baixo. Ao mesmo tempo, você faz como quem quer olhar para frente e para cima. Se preferir, você pode apoiar não as palmas, mas os dedos no chão. E com isso buscar uma sensação de que cresce um pouco mais. Projeta o peito um pouco mais para frente. A perna de trás continua assim como está por enquanto e você vai apoiando a lateral externa da perna esquerda no chão, tá? O lado externo do joelho. Depois você vai apoiando a coxa e o quadril e vai se deitando sobre essa perna. Na verdade, você só vai encostar o quadril se for possível, tá? Porque vai procurar deixar o quadril alinhado, a perna direita estendida, a esquerda flexionada, e vá deitando sobre essa perna esquerda, sentindo o alongamento posterior, também da musculatura glútea do lado esquerdo, mas também essa acomodação na região lombar. Faça com que seja confortável, agradável. Empurre o chão com as mãos. Você vai fazendo como quem quer olhar para frente, para cima, mantendo a mesma posição das pernas. Procure leveza na postura, abdômen recolhido, peito aberto. Procure aproximar o quadril do chão. Volte. Voltamos para o gato. No gato, observe um instante, veja se pode sentir e registrar as diferenças de um lado e do outro. Traga o pé direito agora à frente, posicionando entre as mãos, e leve o joelho esquerdo o mais para trás que você puder, mantendo esse alinhamento de 90 graus, né, no joelho da perna direita, a perna da frente. E aí vai fazendo como quem quer afundar o quadril, olhar para frente, para cima. Se preferir, apoie a ponta dos dedos no chão e com isso você cresce um pouco mais e vai permitindo
que a postura se acomode. Mantenha essa intenção de crescer, mantenha essa intenção de leveza na postura, firme, leve e confortável. E aí vai apoiando, então, lateral externa do joelho direito. Observe esse alinhamento. Aí depois você vai, talvez até levando o pé esquerdo um pouco mais para trás e vai flexionando o tronco à frente, apoiando cotovelos. E vai se inclinando sobre essa coxa direita, alongando a lateral, alongando a região glútea, mas fazendo também ao mesmo tempo com que o quadril se aproxime um pouco mais do chão. Empurrando o chão com as mãos, você volta a olhar para frente, depois um pouco para cima, projetar o peito para frente, crescer na postura. Procure permanecer com firmeza e leveza. Será que o corpo já vai se acostumando a gerar tração na coluna em cada postura? Será que já vai se acostumando a manter aquele tônus mínimo necessário e não completamente largado, relaxado ou com excesso de tensão? Leve os dois pés lá para trás, as mãos ficam ainda bem apoiadas. A gente passa para essa postura da prancha. As pernas estendidas, o quadril bem encaixado na mesma linha entre os joelhos e os pés, entre os ombros e os pés. E aqui você procura levar essa leveza, essa firmeza e esse conforto a uma postura que exige um pouco mais de esforço, mas faça com que seja o mínimo esforço possível. Apoie os joelhos, sente sobre os pés, as mãos podem continuar lá para frente. Diz Vyasa em seu comentário sobre os Yoga Sutras que quando uma postura é dominada, o corpo para de tremer. Esse também é um dos sentidos da palavra estabilidade. Voltamos para o gato, para então voltar para a prancha. Apoie os dedos dos pés no chão, tire o contato dos joelhos. Não deixe o quadril se afundar. E procure se manter na postura com o mínimo esforço possível. Procure se manter na postura de forma consciente, gerando tração na coluna, firmeza na região do assoalho pélvico,
a partir dessa firmeza, dessa contração do assoalho pélvico, esfíncter anal, você vai criando uma firmeza interna por dentro do corpo. Após os joelhos, entramos de bruços. Se acomode, relaxe, observe. Observe esses impulsos respiratórios que se fortalecem depois de fazer uma postura de esforço. E vá percebendo esses impulsos se reduzindo pouco a pouco à medida que você vai relaxando, descansando. Mas você não interfere na respiração. Ela vai sozinha se normalizando. Então deixa o queixo ou a testa no chão, as mãos entrelaçadas, apoiadas sobre o quadril. A gente vai fazer essa variação da postura da cobra. Pernas próximas, peito dos pés no chão. E vá apontando o queixo para frente, depois para cima. Você faz como quem quer olhar bem lá para cima, projetar o peito bem lá para frente, levar os ombros, as escápulas bem lá para trás. Sinta que fecha na parte de trás, tendo a coluna como sendo esse centro, e que abre na parte da frente, tendo o externo como sendo esse centro. Volte. E como eu disse, se você acha que essa permanência está longa, você volta antes. E se você quer ficar um pouco mais, você fica. Tá? Essa prática é nossa. Se você tem pressão alta ou algum problema cardíaco, você vai manter a respiração livre. Mas, se não tem nenhuma dessas duas questões, a gente vai procurar repetir a postura, né, essa variação da postura da cobra, mas fazendo a postura numa inspiração, permanecendo durante uma pausa com os pulmões cheios e depois voltando, soltando o ar. Tá? Se você tiver uma dessas questões, você mantém a respiração livre na postura. Então faça no seu próprio ritmo, no seu próprio tempo de permanência, sem exagerar nesse momento de pausa. Quando for voltando no seu tempo, vá deitando de costas.
E antes de relaxar um pouco, vamos fazer uma torção, que já é o início de um relaxamento. Então vá apoiando a planta do pé direito no joelho esquerdo. Com a mão esquerda leve o joelho direito em direção ao chão. Procure manter o ombro direito próximo ao chão. E leve o braço direito estendido lateralmente, palma da mão para cima, na altura, né, do ombro ou um pouco acima, como se quisesse deixar a mão direita na mesma linha da orelha. E assim você vai torcendo, se acomodando. E ao mesmo tempo, uma postura onde você não precisa de esforço, então vá relaxando nela. E à medida que vai relaxando, vai percebendo que o corpo cede na torção, mas cede também nesse alongamento que o braço direito estendido faz até a musculatura peitoral. Aprofunde a respiração e faça com que as saídas do ar sejam esse momento de maior relaxamento, onde o corpo avança um pouquinho a mais. E volte. Torcemos para o outro lado. Da mesma forma, você vai então se autoconduzindo nessa torção para o outro lado. Volte. Antes de soltar ainda o corpo, abrace os joelhos, aproxime bem as coxas do abdômen, aproxime bem os joelhos do peito, leve também a testa em direção aos joelhos, sem criar tensão na região do pescoço. Volte a cabeça, mantenha os joelhos abraçados. E a gente vai repetir essa elevação da cabeça, mas mantendo uma pausa com os pulmões vazios agora. Então, depois de uma inspiração mais profunda, soltando o ar, vá levando a cabeça lá para cima. Mantenha, enquanto puder, permanecer na pausa com os pulmões vazios. E quando for inspirar, você volta a cabeça inspirando no seu tempo. E quando voltar, solte as pernas e relaxe.
fazendo alguns movimentos que sentir vontade. Se espreguice. Se ficou com vontade de relaxar um pouco mais, ou você continua no relaxamento agora, ou você pode continuar relaxando no final da prática. Ou você despertou seu interesse para fazer esse relaxamento em outro momento. E vamos nos sentando. Voltando para a nossa postura de meditação. Quando sentar, flexiona o tronco à frente e leva a testa em direção ao chão ou às mãos. Nisso que é Yoga Mudra. Sinta a acomodação desde a parte mais baixa da coluna. Vira se pode entrar em contato com essa parte mais baixa da lombar, a região sacral, onde tem aquela curvinha, a ponta da coluna lá embaixo. Faça uma contração do esfíncter anal. Sinta que essa contração também envolve, aperta essa parte mais baixa da coluna na região sacral e mantendo o esfíncter anal contraído, vá voltando, deixando as costas retas. Contração, mantenha o tônus mínimo e coloque elevação no esfíncter anal. O esfíncter anal tem essa capacidade de se contrair e de se elevar. Procure explorar isso, coloque elevação no esfíncter anal. Observe como isso interfere na região do baixo abdômen, por dentro do abdômen e nessa parte mais baixa da coluna. Consequentemente, interfere na sua postura inteira. O que acontece nesse início da coluna determina a posição da coluna inteira. Desfaça essa elevação, sustente apenas aquele tônus mínimo essencial, para que você sinta a postura firme, leve e confortável. E vá fazendo algumas respirações um pouco mais profundas. Inspirações profundas, amplas e torácicas. Expirações completas até soltar o máximo de ar possível dos pulmões. Então, quando inspira, não tem força para expandir o abdômen. Quando inspira, você vai procurando perceber esse alargamento das costelas de baixo para cima. Você começa alargando as costelas mais baixas, que tem mais mobilidade. E à medida que vai inspirando de forma mais profunda, vai percebendo o envolvimento das costelas mais altas, que tem menos mobilidade.
essa inspiração como se fosse abrindo um guarda-chuva que se abre de baixo para cima. Veja se à medida que vai repetindo essas inspirações profundas, vai ficando cada vez mais fácil e com menos esforço. Não coloque esforço. Coloque apenas intenção, tônus. Perceba essa inspiração profunda como sendo capaz de gerar algo parecido com uma sensação de espreguiçar ao longo do tronco, ao longo do eixo da coluna. E depois que soltar o ar da próxima vez, deixe a respiração livre. Se observe por alguns instantes. Assim termina a minha condução dessa prática de hoje, o que não significa que tenha que terminar a sua própria prática. Tá? Um dos objetivos de fazer essas práticas em dias reduzidos e em horários, né, em tempo reduzido, é que abra espaço para que você possa ir fazendo a sua própria prática individual, pessoal. Então continue em meditação, ou volte a fazer a prática respiratória, ou continue na prática de relaxamento. Hoje à noite, 8 horas, tem o início, primeira parte desse estudo de textos que eu estou propondo, textos tradicionais do yoga, junto com uma prática de meditação, tá bom? Então, 8 horas da noite, aqui, pela live do Instagram, aguardo vocês. E quinta-feira, 8 horas da manhã, estamos juntos de novo na nossa prática. Me contem como tem sido essa experiência de práticas individuais, tá bom? Bom dia.